Você usa frequência, a modulação da frequência, com frequência? A gente vai falar hoje sobre frequência, desculpando o trocadilho, mas a frequência na ultrassonografia é muito importante. A gente está ligado, a gente entender o... Não vamos falar de física não, tá bom? Porque isso acaba que dificulta o que é simples. A gente precisa entender fazer ultrassom, a gente precisa saber usar a ferramenta que vai nos auxiliar. Então a gente não vai falar sobre física de ultrassonografia, porém é preciso dar só umas pequenas pinceladas, até porque eu não vou saber explicar de forma mais profunda, mas para melhorar a imagem eu sei, vou te falar já já. E agora vamos focar aqui nessa partezinha chata aqui, mas é interessante a gente falar sobre isso também, porque aqui a gente tem dois padrões de onda senoidal. Uma é uma onda mais comprida, porém menos frequente. Aqui nós temos um comprimento de onda mais curto, porém mais frequente. Então a gente já pode tirar uma relação aqui inversa entre comprimento e frequência. Quanto maior o comprimento, menor a frequência. Quanto menor o comprimento, maior a frequência. Então é o seguinte, o que acontece com esses diferentes tipos de onda? Quanto maior a frequência, na imagem de ultrassonografia, a gente consegue menor profundidade. Porém, maior resolução. Então, quando eu mexer na minha frequência, eu vou automaticamente mudar exatamente isso daqui na prática. Ou seja, se eu quero ver estruturas que estão mais superficiais, vamos considerar que isso daqui seja um bloco de tecido, né? E aqui eu vou encostar meu aparelho. Se eu quero ver estruturas que estejam mais superficiais, eu vou aumentar a minha frequência para automaticamente melhorar a minha resolução dessa região aqui, porque eu não preciso olhar para cá, eu preciso ver estruturas superficiais. Então eu uso frequências altas para que eu não preciso da profundidade, então ele não vai me dar imagem boa nessa região, porém ele vai aumentar bastante a resolução dessa região. E se eu quiser examinar estruturas que estejam mais profundas, eu quero ver isso daqui, como é que eu faço com o meu aparelho, com a minha frequência aqui? Eu vou ter que reduzir a minha frequência, que aí eu vou aumentar a profundidade. Mas aí o que acontece? Eu diminuo a resolução. Isso é bom, isso é ruim. Porém, eu consigo, dessa forma, aumentando a profundidade, quando eu reduzo a frequência, alcançar essa resolução aqui. Portanto, é isso que você vai precisar calibrar na hora de fazer o ultrassom. Porque se você quer ver estruturas profundas, você vai ter que diminuir a frequência para que as ondas atinjam uma profundidade maior. Mas isso te gera menor resolução. Então não adianta botar uma frequência louca, pequenininha, porque às vezes você vai piorar demais. Você tem que usar uma frequência ideal. Então por isso que você vai ter que procurar ir variando, se você vai querer uma frequência maior, uma frequência menor. Por isso que eu digo, use e abuse da frequência, porque isso aqui vai te ajudar bastante. Por outro lado, se eu quero ver bem estruturas superficiais, então eu aumento bem a frequência, porque eu não vou precisar de profundidade, mas eu vou melhorar bastante a resolução. Então o ideal é que você encontre um equilíbrio aqui, dependendo da área que você vai examinar.
Então agora eu tenho aqui a minha tireoide, esse exame é meu mesmo, ó, eu estou falando, está mexendo tudo, numa frequência de 12, tá vendo lá no cantinho, lá em cima, no quadradinho azul? Uma frequência de 12, ou seja, uma frequência alta. Se eu tenho uma frequência alta, eu tenho baixa penetração, tá? Deixa eu fixar aqui para falar. Eu tenho baixa penetração, porém uma resolução muito boa na superfície, tá? Mas aí, perceba que eu vou botar o longitudinal aqui. Ó. Perceba que essa parte mais inferior, ela se perde um pouco. Não está adequado. Então, a frequência de 12 pode não ser uma frequência ideal nesse caso. Então, o que vai acontecer? Eu vou alterar essa frequência, diminuindo um pouco a frequência, apesar de perder resolução, eu vou diminuir a frequência. Passei para 9. E eu vou fazer isso novamente, ó. 12, 9. Olha bem para esse lugar aqui, ó. 12, 9. Viu? Eu consegui melhor penetração e melhor definição dessa região onde está a seta. Ok? Está inverso aqui, né? O direito está para a esquerda, mas vamos em frente. Então, e olha outra coisa também importante da gente mexer. A setinha aqui está indicando o foco nessa linha. Pode ser que se eu mexer nesse foco, eu consiga melhorar ainda mais. Vamos tentar? Ó, diminuir a setinha. Voltei. Novamente. Tá vendo como é que dá uma resolução boa nesse pedaço? Voltei para cima. Ó. Então é outro parâmetro também que você tem que estar ligado quando for fazer exames no plano de foco, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar para o longitudinal, você vê, ó, que eu já consigo melhorar esse bordo inferior, e vamos tentar mudar um pouco mais, diminuir um pouco mais esse foco e ver o que vai dar. O foco não, perdão, vamos diminuir um pouco mais a frequência e vamos ver o que vai acontecer. Ó. Agora vocês perceberam que melhorou a visibilidade mais posterior, mas diminuiu um pouquinho a qualidade? 9, 6, 9, 6, 9, 6. Ou seja, eu aumentei minha profundidade, eu consegui ver estruturas mais profundas, mas a minha resolução ficou pior. Então, é aquele balanço. Dependendo do que você está examinando, que estrutura, qual a atenção que você quer dar, porque se eu estou examinando o lobo da tireoide, ele está mais profundo. Mas se eu estou examinando o istmo, aí eu preciso voltar lá para o 12. Porque aí eu vou ter uma resolução muito boa superficial. Ainda vou fazer um pulo do gato aqui, peraí. Eu botei bastante gel e vou tocar de leve. Ó, eu afasto um pouco mais. Podia até ser mais gel, tá? Porque fazer o próprio exame é mais difícil. Eu afasto um pouco mais, porque aí eu entro um pouco aqui melhor no foco. Tiro um pouco aquele artefato aqui de proximal no transdutor. Então, ó, só apertar um pouquinho. Aí vai depender do momento lá em que a gente estiver examinando o que é ideal, tá? Se afastar um pouco, se aproximar um pouco. Como eu estou com uma frequência alta, até aproximando fica muito bom. Entenderam o conceito?